Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Saudamos também aqueles que nos acompanham pela internet, pelo nosso canal do YouTube, desejando que Deus também fale com você nesse instante. E abramos, irmãos, as nossas Bíblias no Salmo 46. Salmo de número 46. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe em termo a guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome pela Tua palavra e rogamos que nesta hora ela possa fazer em nós e em nossos corações aquilo que lhe apraz e que lhe é propício diante, Deus, da ação do Teu Espírito em nós. Fale com o Teu povo nesta manhã, com aqueles que nos ouvem pela internet. Ó Deus, que o Senhor traga esperança, contentamento e gozo, alegria, Deus, aos nossos corações, na confiança e certeza de que podemos descansar no Senhor e na força do Teu poder. Rogamos essas bênçãos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Cristo é suficiente para você? Deus é suficiente para você? A Escritura é suficiente para você? Para responder essa pergunta, você precisa entender o conceito básico de suficiência, que nem precisa ser necessariamente teológico, né? O conceito de suficiência é o conceito de alguém que, tendo algo que lhe é suficiente, não precisa de mais nada, não precisa de nada mais para complementar. Não é isso e aquilo, é somente aquilo lá. Inclusive esse é um dos princípios lá dos 5 solas da reforma, né? Quando os reformadores, sobretudo aqueles que vieram no período pós-reforma, compilaram, né, esses 5 princípios, esses 5 pilares, quando eles disseram, por exemplo, somente Cristo, a ideia era dizer que nós só precisamos de Cristo e de ninguém mais, de nada mais, para fazer a intermediação entre nós e Deus. Quando eles disseram somente as Escrituras, eles estavam dizendo, olha, nós só precisamos da Bíblia e nada mais para nos trazer a revelação de Deus. Não é a Bíblia e outra coisa, não é Cristo e outra coisa. Mas nós vivemos num tempo, irmãos, onde cristãos, servos do Senhor, muitas vezes são tentados, ludibriados, a não negar que precisamos de Cristo. Nós não negamos que precisamos de Deus, não negamos a importância da palavra. Mas é preciso se fazer um alerta diante deste salmo de confiança em Deus,
de onde de fato estamos pondo a nossa confiança. E eu volto a afirmar, talvez o erro não seja de não estarmos colocando a nossa confiança em Deus, não estarmos colocando a nossa confiança no Senhor, na Escritura ou na Palavra. Mas talvez, de modo sorrateiro, atendendo às opções deste mundo, as opções humanas, as opções do homem, não estejamos confiando e descansando somente no poder de Deus. Não estejamos buscando como fonte de alívio, de segurança, de consolo, de restauração e de cura somente a Deus e somente a sua palavra. Não tem sido comum, muitas vezes até fazendo ressalvas, de que, não, é verdade, nós precisamos de Deus, precisamos da palavra, precisamos da Escritura, mas também precisamos disso ou daquilo outro. E quando isso acontece, irmãos, é uma questão lógica, inegável, interpretativa. A Escritura deixa de ser suficiente, porque a Escritura é apenas mais uma opção. Mas ela é a principal opção, pastor. Mas não é a única. Não é a única. E quando nós olhamos para salmos como estes, o modo pelo qual grandes servos de Deus enfrentavam crises, dificuldades, tribulações, sofrimentos, traumas, tristezas, decepções, a fonte de refúgio era apenas uma: Deus. E não cometam o anacronismo de dizer que eles buscavam a Deus apenas porque não tinha as ciências e as tecnologias, os remédios que nós temos hoje, porque eles tinham outros recursos nesse período, próprios de sua época, mas os tinham. Outras crenças, outras atitudes, outros caminhos, outras fontes de segurança. Mas eis que a palavra do Senhor, voltada para nós nesta manhã, nos ensina, nos persuade a confiarmos e descansarmos no poder de Deus. Confie e descanse no poder de Deus. Este salmo, irmãos, ele surge como um salmo de confiança, né? Ele está dentro de um bloco chamado Salmos de Confiança. São salmos que basicamente servem para lembrar ao povo de Deus quem é Deus, quem é o Senhor. Servem para lembrar o poder desse Deus e os muitos motivos pelos quais nós temos para descansar no Senhor, para confiar em Deus. Aqui especificamente o salmo nos mostra que nós devemos confiar em Deus como nosso refúgio e fortaleza, aí do verso 1 ao verso 3, que devemos reconhecer a presença de Deus como fonte de estabilidade em nossas vidas, dos versos 4 ao 7, e por fim, esse texto também nos mostra como nós devemos nos aquietar e contemplar a soberania de Deus. Em primeiro lugar, então, esse texto nos mostra, irmãos, como nós devemos confiar em Deus como o nosso refúgio e fortaleza. Diz o texto bem conhecido, vamos ler todos juntos, do verso 1 ao verso 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Esse é um daqueles textos que faz com que caia por terra toda a visão triunfalista do que é a vida com Deus, do que é o cristianismo, né? Porque é um texto que nos prepara, nos dando confiança e segurança em Deus diante de sofrimentos e catástrofes. Se você não percebeu, é exatamente isso aqui que ele está narrando. Então o salmo começa trazendo a segurança e a estabilidade, colocando os nossos pés sobre uma rocha firme, dizendo que ele é o nosso refúgio e fortaleza. Essa é uma expressão que você, como crente experiente, já deve ter visto e lido na Bíblia várias vezes, né? Obrigado, Val. Já deve ter lido na Bíblia várias vezes, né? Ela sempre aparece nesse bloco, né? Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Refúgio e fortaleza. A ideia aqui, irmãos, é de fato de um local seguro e assegurado dos inimigos, mais especificamente num contexto de batalha, num contexto de guerra. Então imagine um lugar, uma espécie de bunker, um refúgio, uma fortaleza, um lugar seguro no qual
você olha ao seu redor e você não tem o que temer. Só que isso aqui é meramente ilustrativo. Isso aqui é meramente ilustrativo. Por quê? Porque a ideia é que você vai olhar ao seu redor e você vai estar numa situação onde você não vai ter necessariamente um bunker, você não vai ter necessariamente um refúgio e um lugar seguro. Mas você vai ter em quem se assegurar e em quem se refugiar. E esse alguém é Deus. É Deus que é o nosso refúgio e fortaleza. A esperança e o olhar aqui não está sobre um refúgio fixo, sobre uma fortaleza física, a qual podemos olhar e nos sentir seguros ali, né? Porque senão essa segurança seria uma segurança circunstancial. E não é preciso fé para isso. Mas a confiança aqui vem de olhar para Deus como essa fonte de refúgio, de fortaleza, sendo Ele, veja só a continuação do verso 1, um socorro bem presente na hora da tribulação. Vale sempre lembrar, né, que nós só precisamos de socorro em meio a momentos em que estamos prestes a perecer, não é isso? Em meio ao desespero, em meio a momentos de grande aflição. É nesse momento que precisamos de um socorro, de uma ajuda, de um auxílio rápido, imediato, emergencial. Esse é o nosso Deus. É o Deus que oferece isso para nós, uma fonte de refúgio, de fortaleza e de socorro bem presente na hora da tribulação. Portanto, diz o texto que nós devemos, com base nesse refúgio, com base nesse socorro, nesta fortaleza que é Ele, não devemos temer. Não devemos temer. Não devemos ser tomados por este sentimento, conhecido por nós, popularmente falando como medo, fobia, temor em relação àquilo que ainda não aconteceu. E por que podemos nos livrar destes sentimentos angustiantes? Somente quem lida com o medo, né? Ou medo de algo específico, né? Ou uma fobia específica diagnosticada, ou medos de um modo geral, né? Somente quem luta contra a tentação da preocupação constante, da ansiedade que tenta roubar a nossa paz, sabe da importância que é ter uma fonte de refúgio, uma fonte de segurança, de fortaleza, de socorro. E o salmista aqui coloca que é Deus essa fonte. Portanto, diz ele, quase que numa conclusão lógica, não temos o que temer. Não há por que temer. E sim, irmãos, logo todo o temor aponta para uma falha na nossa confiança em Deus. E quando dizemos isso, não estamos dizendo que aquele que teme ou aquele que tem medo não é crente e não confia em Deus. Não, nós confiamos em Deus, mas naquele ponto específico, em relação àquele tema específico, estamos deixando sim, de fato, que o temor, que o medo domine o nosso coração, acima da paz que deveria reinar em nossas almas. Na segurança de quê? De que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas da tribulação. E aí, para que você não fique pensando que existem motivos pelos quais talvez sejam plausíveis, né, que nós tenhamos medo, o salmista narra aqui verdadeiros acontecimentos catastróficos, né? Olha só, verso 2, ele diz: portanto não temeremos. Se Deus é o nosso refúgio e fortaleza, se Ele é socorro bem presente na hora da tribulação, nós não temeremos. Ainda que aconteça o quê? Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. A narrativa aqui, irmãos, é a narrativa de catástrofes naturais, né? Terremotos, maremotos, tsunamis, enchentes e tudo quanto for catástrofe natural que você puder imaginar, a qual talvez você tenha tido a graça de nunca passar por uma, não é? De nunca passar por uma. Você deve imaginar a cena aqui desesperadora que o salmista está narrando. Acho que os irmãos acompanharam isso há cerca de 2 ou 3 anos. Uma chuva forte caiu sobre um pedaço ali do Espírito Santo mas destruiu quase que uma cidade inteira, uma cidade chamada Mimoso do Sul. E na ocasião eu tive a oportunidade de ir lá com alguns irmãos prestar assistência.
E olha, é impressionante de partir o coração só de ver aquela cena. Só de ver aquela cena. A marca da lama, irmãos, quase que perto do telhado das casas. Os móveis das pessoas, todos à porta, móvel, colchão, cama, guarda-roupa, tudo amontoado assim, para passar o caminhãozão para pegar e levar. É uma cena de guerra, uma cena catastrófica. E imagine você estar naquele lugar e ver a água subindo. Pessoas perderam absolutamente de um tudo. Portanto, não temeremos. Não temeremos. É por isso, irmãos, que a fé é algo de fato sobrenatural. É por isso que Paulo fala de uma paz que excede o entendimento. É por isso que nós estamos falando de um modo de lidar com os problemas, e aqui especificamente com o medo, que não pode ser explicado pela racionalidade do homem. Trata-se de fato de algo sobrenatural, crermos, descansarmos em Deus como nossa fonte de refúgio, socorro e alívio. Até porque a maior catástrofe que já aconteceu em nossas vidas, né, ela foi solucionada na cruz do Calvário, que foi a salvação por meio de Cristo Jesus, não é? E se esse problema foi resolvido, se isso que deveria causar o maior temor no coração do homem foi resolvido, que é o afastamento de Deus, foi resolvido por meio de Cristo, nada mais temos a temer, nada mais devemos temer. O segundo passo que esse texto nos mostra é que nós devemos então reconhecer a presença de Deus como fonte de estabilidade para as nossas vidas. E eu queria falar um pouco sobre estabilidade, preste bem atenção, porque quando falamos sobre estabilidade, principalmente de estabilidade emocional, muitas são as sugestões, as propostas, as teorias, as diretrizes das ciências e daqueles que estudam a mente humana e os sentimentos para promover isso que todos nós queremos. Porque o que é a estabilidade senão a paz? O que é a estabilidade senão a figura de um mar calmo e tranquilo, ou de um rio, que é inclusive a ilustração que o próprio salmista vai utilizar aqui no verso 4, quando ele começa dizendo, olha só, verso 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Vocês sabem que, geograficamente falando, Israel não tem grandes rios, né? Então é pouco provável que o salmista estivesse pensando em um rio literal em Israel, mas o rio aqui, diferente do mar, que biblicamente falando, não sei se você já parou para prestar atenção nisso, né? Prestar atenção nisso. Mas, biblicamente falando, o mar é sinal de agitação, de medo, de tumulto, de algo turvado, porque o mar com suas ondas e seus ventos, de fato, trazem isso, né? Já o rio é sinônimo de tranquilidade, de calmaria. Lembra do rio que aparece no Salmo 23, o rio que aparece aqui? O rio é sinônimo de calmaria, de tranquilidade, né? Porque salvo raras exceções de grandes rios, né? Com grandes correntezas, né? E cachoeiras e tal, o rio é um lugar geralmente calminho, né? Tranquilo, você olha e a água é estável, não há tumulto e é possível você desfrutar daquilo calmamente. É um sinônimo de calmaria, né? De paz, de tranquilidade, diferente do mar, né? Indo para o acampamento ali, a gente passa por aquela rotatória ali, que eu não vou saber dizer onde é, mas onde tem muitas ondas ali, né? Os surfistas até estão por ali. Ali, quando o mar está bem agitado, você consegue ver minimamente, né? Minimamente a fúria do mar, né? Aquilo que o mar é capaz. O contrário disso é o rio, que traz essa ideia de calmaria e de estabilidade que o próprio Deus promove em nós. Irmãos, nós precisamos entender que há um nível de estabilidade espiritual, e quando eu falo espiritual, eu estou me referindo aos nossos sentimentos e emoções, porque é isso que é biblicamente falando. Os nossos sentimentos e emoções estão diretamente ligados ao nosso ser, como um ser integral, composto de alma e espírito, mas boa parte das nossas angústias, dos nossos sofrimentos, dos nossos temores, medos e ansiedades tem a ver com a nossa relação com o Senhor, com a nossa relação com Deus, o quanto confiamos nele ou quanto duvidamos dele. E aqui o salmista nos oferece, por meio dessa ilustração, essa estabilidade que vem de Deus, em contraste
o que ele acabou de narrar nos versos 1 e 2 e 3, de um mar revolto, de a terra tremendo, montes se abalando. Agora a figura é de um rio calmo, sereno e tranquilo, o qual aponta também para o santuário das moradas do Altíssimo. E aí ele diz no verso 5, Deus está no meio dela, por isso ela jamais será abalada. Percebe aqui o contraste de algo que jamais será abalado, com uma realidade muitas vezes que a terra se transtorna, os montes se abalam no seio dos mares, as águas tumultuam, espumejam na sua fúria e os montes se estremecem. A ideia é, olha, diante desta cena, lembre-se de algo, lembre-se de outra cena, a cena de que há um rio que corre do trono de Deus, águas que alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Aqui é o salmista colocando em nossos corações a esperança, a tranquilidade, a calmaria, a estabilidade que vem dele mesmo. Então, independente do que aconteça, nós estaremos assegurados no Deus que é o nosso refúgio. Então ele diz no verso 6, por mais que, olhe, bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eis um belo versículo para se decorar, para se repetir, quase que como um mantra, não por ter poder nas palavras em si, mas para inculcar na mente e no coração, de que nós servimos ao Senhor dos exércitos. A expressão Senhor dos exércitos, irmãos, aqui é quase que como o Deus da guerra. É a ideia de mostrar que nós servimos não a qualquer Deus, nós servimos o Deus que domina os exércitos. Ele é o Deus que é o Senhor das batalhas, que não perde nenhuma batalha, que nunca perdeu nenhuma batalha, que não há exército que se compare à força do seu poder. Ele é o Senhor dos exércitos. E é interessante o salmista colocar isso aqui, né? Porque exércitos, se existia um negócio para se temer nesse período aqui, não só nesse período aqui, hoje também, né? Nós estamos vivendo um período bem belicoso, né? É exatamente os exércitos. Se você começar a se jornal minimamente, entender minimamente de política internacional, rapaz, bate um medinho no coração de um desses países governados por um desses caras aí, bater uma louca e ele decidir sair em batalha com seus exércitos e seus armamentos belicosos. Ainda é uma grande fonte de temor hoje. Mas a ideia aqui, não tema, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. De qual exército? De todos eles. De todos eles, a ideia é que ele é aquele que domina. Logo, esse mesmo Deus, olha só, ele está com quem? Conosco. Rapaz, é muita segurança. É muita segurança, irmãos. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, é esse nível de segurança e de confiança que nós podemos ter em meio às angústias, às tribulações, os inimigos, as provações. Por mais que até literalmente vivamos catástrofes naturais, emocionais, financeiras, sentimentais nas nossas vidas, ainda assim temos motivo de sobra para permanecermos firmes e confiantes no Senhor, porque o Senhor dos exércitos está conosco. Vocês conseguem compreender, irmãos, o tamanho da segurança que a Escritura nos dá acerca do Deus a quem nós servimos? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por isso, deixem que as nações se levantem, que os reinos se abalem. O mundo pode cair ao nosso redor. Aliás, é exatamente isso. Olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Muitos irão perder. Muitos irão ser tomados por suas preocupações, ansiedades, medos, temores. Nós não. Nós servimos
ao Deus que é a nossa fonte segura de refúgio, segurança e estabilidade. Não, isso não quer dizer que você não vai se abalar aqui e ali, tá? A gente vai, porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Mas eu costumo dizer que o choro do crente é assim. O sofrimento do crente é assim, ó. Diante do exército que se levanta, a gente, por um dia, a gente entra em desespero, chora, se abala, se esconde, foge. Aí depois disso a gente retoma a consciência espiritual. A gente tem uma conversa conosco mesmo, tipo o salmista dizendo: por que estás tão abatido, ó minha alma? E a gente se levanta, enxuga as lágrimas e vai para a guerra. Se levanta, enxuga as lágrimas e vai para a batalha, na certeza de que o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então o problema não é o crente que chora, não é o crente que se abala. O problema não é necessariamente o crente que se angustia, que se entristece. É natural que isso aconteça em algum nível, irmãos. Somos limitados, somos falhos, somos instáveis. Mas o grande problema é quando o crente se entrega a isso e vive uma vida de angústia, de sofrimento, de tristeza, de desesperança, de temor, de medo, de ansiedade, de depressão, de angústia. Não, irmãos, o Senhor não nos chamou para viver assim. O Senhor nos chamou para viver numa confiança no sobrenatural. No sobrenatural. Porque viver com base no natural, ter uma estabilidade emocional com base nas circunstâncias daquilo que está ao nosso redor, não é preciso ser crente para isso, não. Não é preciso ser crente para isso. Mas o Senhor nos chama para vivermos a sobrenaturalidade, que é a confiança e o descanso em Deus, mesmo o mundo todo caindo ao seu redor, mesmo quando tudo, aos olhos dos humanos, circunstancialmente vai muito mal. Por isso, o salmista nos leva à terceira e última mensagem desse texto, que é o quanto nós devemos então aquietar o nosso coração. Esse salmo é perfeito, irmãos. Esse salmo é perfeito em sua construção, né? Porque ele começa mostrando a figura de uma terra abalada, cheia de terremotos, cheia de tremores, que abalam os montes, abalam as montanhas, abalam a terra, abalam os mares, os ventos. É uma cena catastrófica. E depois que ele faz ver essa cena catastrófica, ele te leva agora para a cena, e tente mentalizar isso aí, se você tem em mente isso aí, né, um rio que você conhece, mas tente mentalizar um campo verdejante, e ao final dele, ou ao fundo, um rio calmo e tranquilo, qual você pode contemplar e nadar. Essa a figura da qual o Senhor nos leva a ver, a imaginar e a enxergar. Diante disso agora, a mensagem aqui é para aquietarmos o nosso coração em Deus. O seu coração, como está seu coração? Como está o seu coração? O seu coração está com terremotos, maremotos, tremores, ondas grandes, mar turvo e vento forte? Ou o seu coração está calmo, tranquilo e estável, como um rio que corre correntes de águas tranquilas? O salmista então, agora no verso 8, convida aos seus ouvintes que contemplem as obras do Senhor. Diz ele: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou sobre a terra. E aqui agora ele vai mostrar o poder desse Deus como o Senhor dos Exércitos. Lembra que ele acabou de dizer que ele é o Senhor dos Exércitos? Ele é o Senhor dos Exércitos porque ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele quem quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Que visão magnífica, irmão, disso aqui, né? Que visão magnífica. A visão que eu tenho disso aqui é de lá o exército do povo, o povo de Deus, contra um grande exército, e Deus dando vitória ao seu povo, não por seus soldados, não por suas armas, não por seu poder bélico, nem por suas estratégias de guerra, mas pelo poder de Deus, que quebra o arco e despedaça a lança, que queima os carros no fogo. Os carros aqui, né, são os carros, né, onde, eu já comentei isso aqui, mas a história das guerras de um modo geral, né, ganha grande proeminência depois que se introduz os cavalos às guerras, né, e após os cavalos,
os seus carros, as suas carroças, né? A gente vê isso muito nos filmes antigos, nos filmes do período medieval, né? Aquilo traz um poder bélico gigantesco, né, para um exército. Mas isso de nada adianta diante daquele que é o Senhor dos Exércitos, que queima os carros no fogo, que despedaça o arco e a lança. E arco e a lança aqui também é proposital, porque arco e lança também é outro elemento fundamental na história das guerras, né? Mentalize você que agora você destrói os seus inimigos e os mata à distância. Você não precisa mais ir no corpo a corpo, espada com espada, né? Homem a homem. Mas ele é aquele que destrói até as melhores estratégias e armamentos do inimigo. Ele destrói, porque ele é o Senhor. Vinde e contemplai que assolações efetuou sobre a terra. Diante de tudo isso, irmãos, o salmista aqui faz questão, de fato, de trazer ao coração do povo judeu, do povo de Israel, cenas catastróficas, cenas e quadros que trazem, de fato, desespero, angústia, talvez semelhantes aos que você está passando, ou aos que você teme passar. Então, mentalize tudo isso que te traz medo. Traga agora ao seu coração todos os seus temores, as suas ansiedades, as suas angústias, os seus sofrimentos. Aquilo que tem te feito sofrer hoje e aquele sofrimento que você teme no amanhã. A mensagem de Deus para o povo de Israel, fazendo-nos enxergar essa cena catastrófica, que também para nós não é outra senão, eis a palavra do Senhor de Deus para nós, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, nós precisamos aquietar o nosso coração. Eis uma mensagem urgente para os nossos dias. Levados pelas cobranças deste mundo, pela correria deste mundo, pela pressão deste mundo, no trabalho, em casa, muitas vezes até na igreja, nós somos muitas vezes quase que empurrados e levados a ter uma vida tão corrida, tão turbulenta, tão atribulada, que isso começa a afetar, irmãos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa saúde. E vivemos num ritmo agitado, acelerado, que traz turbulência às nossas vidas, inquietude, tira a nossa paz, irmãos. É por isso que nós devemos voltar à prática bíblica, lembrada muitas pelos puritanos, da meditação, irmãos. Precisamos ter esse tempo de pararmos, respirarmos fundo e aquietar o nosso coração. Aquietar o nosso coração. E aí, a gente vê um salmo escrito há séculos e séculos, ajudando-nos a olhar para o Senhor e trazer estabilidade ao nosso coração, trazer paz e calmaria às nossas vidas. Sem terapia, sem remédio, sem ajuda de terceiros, apenas se colocando diante do Senhor, olhando para quem Ele é, enxergando nele essa fonte de refúgio, essa segurança, essa certeza e essa confiança, e aquietando o nosso coração nele. É possível, irmãos, trazer paz, tranquilidade e quietude às nossas almas e aos nossos corações, assim como um rio de águas tranquilas. Assim como um rio de águas tranquilas, é possível viver esta experiência sobrenatural, tão tratada nas Escrituras de um modo geral, tão narrada de um modo geral nos Salmos, exaustivamente. Essa paz, essa tranquilidade, essa confiança que resulta e que
tem uma resposta direta em nossas vidas, na nossa saúde, no nosso sono, no modo como nós lidamos com os problemas. É um grande desafio, irmãos. Mas tudo isso foi possível por meio de Cristo. Em primeiro lugar, pelo seu exemplo. Pelo seu exemplo. Ele é o exemplo perfeito de confiança em Deus, de confiança no Senhor. Ele é o exemplo perfeito de como lidar com os problemas, com as angústias, com os sofrimentos, com as perseguições, com os inimigos. Mesmo em meio a momentos de angústia, de grande dor, de grande perseguição, de afronta, mesmo sendo instado à guerra, ele mantinha a paz, a serenidade, a tranquilidade e a quietude, porque ele sabia diante de quem ele estava. Quando ele fez isso, irmãos, ele também nos capacitou a fazer isso por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição e da sua ascensão ao Pai. Quando ele venceu a morte, ele garantiu para nós que nós poderíamos viver tudo aquilo que nós estamos vendo e ouvindo aqui, tratado no salmista, no Salmo 46. Eu sei que parece utópico, sabe, irmãos, algumas realidades diante dos problemas que se agigantam sobre nós. Mas isso é possível. É possível viver essa paz, essa estabilidade, essa tranquilidade, para que possamos, irmãos, voltar a viver e cantar uma antiga canção que talvez você tenha aprendido assim como eu enquanto criança, que diz: essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu sirvo ao meu Senhor, é porque eu amo ao meu Senhor. Que nós possamos viver essa paz, que nós possamos experimentar essa paz e essa estabilidade que vem do Senhor, confiando e descansando nele. Afinal de contas, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado e engrandecido, Senhor, seja o teu nome, pela tua palavra, a qual nós te agradecemos, Deus, por termos como fonte de alívio, Deus, para as nossas almas, como fonte curadora para as nossas feridas. Rogamos, Deus, que o Senhor, de fato, ajude-nos a crermos que o Senhor é o Senhor que está conosco em todo o tempo. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ajuda-nos, Deus, a de fato vivermos de modo prático, Deus, aquilo que o Senhor nos instrui por meio deste salmo, a não temermos mal nenhum, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam, que nós possamos descansar no rio que corre do trono do Senhor, nas águas tranquilas, a qual o Senhor nos conduz em pastos verdejantes. Obrigado porque o Senhor continua sendo o nosso pastor, mesmo quando desconfiamos, mesmo quando duvidamos. Obrigado por tua tão grande fidelidade, Deus. E agora rogamos que o Senhor nos abençoe neste dia, dia do Senhor, dando-nos um tempo de crescimento e de edificação para a tua glória mesmo. Fiquemos de pé, irmãos, e recebamos a bênção do Senhor nesta hora. Que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder, a comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre todos vós, povo de Cristo, aqui em toda a face da terra, desde agora e para sempre.